Predito Destino do Mundo, parte 2, continuação. Então, começaram a passar outros sinais, precursores ao sinal principal. À noite, à meia-noite no templo, quando os sacerdotes estavam ali, uma luz começou a sair. Também começou a tremer. Eles começaram a ouvir vozes, e as vozes eram claras, e dizia: saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Mas lá, paralisados, aguardando a tarefa, aguardando as coisas acontecerem, como a esposa de Ló. É por isso que Deus nos diz: vamos olhar para a esposa de Ló e vamos aprender. Não façamos como ela. Não vamos colocar amor nas coisas deste mundo. Então eles ficaram lá, se não bastasse. Também, quando escureceu, as nuvens se formaram como carros prontos para a guerra, com guerreiros, e tudo lá eu os vi. O Senhor dizendo nos céus que logo a destruição de Jerusalém viria. Mas eles estavam lá envolvidos em coisas e não prestavam atenção ao que o Senhor estava lhes dizendo. Como as luas de sangue que tivemos, amados irmãos, como todas as coisas que vemos ao redor do mundo que estão acontecendo, onde houve catástrofes como aqui em Porto Rico, tudo o que está acontecendo, e ainda assim estamos paralisados, tranquilos, pensando que tudo melhorará. Quando isso não vai melhorar, amados irmãos, nosso Senhor já está vindo nas nuvens dos céus e nós temos que nos preparar. Então, como se isso não fosse suficiente, também a porta de Jerusalém, tão pesada que 20 homens tinham que fechá-la, abriu. Abriu como Deus lhes dizendo: eu abro a porta para você. Saia, por favor, saia. E se não bastasse isso, um personagem que ficou por 70 anos antes da destruição de Jerusalém, isso é, o personagem estava lá antes que o sinal principal fosse dado em 66 depois de Cristo. Ele estava exortando a cidade a se arrepender, que buscassem o Senhor com todo o coração. Infelizmente, esse personagem morreu, porque ele estava preso dentro da cidade no momento da destruição pelo general Tito e o seu exército. Mas o que mais o Senhor pode fazer? O que mais em sua misericórdia? Se pereceremos, perecemos porque queremos, por pôr amor às coisas deste mundo, porque não temos a coragem de avançar diante de Deus com fé, dizendo ao Senhor: quero fazer a sua vontade. Não tenho forças, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas pela fé eu vou seguir em frente. Então, amados irmãos, lamentavelmente, naquele ano 70, quando veio o general Tito e então a cidade foi cercada, já conhecemos as terríveis cenas que aconteceram naquele lugar. O sangue jorrava, as cruzes nas quais eles crucificaram milhares de judeus eram tantas, em frente ao pátio de Jerusalém, nos arredores da cidade. Era até difícil para uma pessoa caminhar entre tantas cruzes. A fome era tão grande que as mulheres comiam seus filhos e os homens comiam couro dos sapatos e dos cintos. E tudo era tremendo o que estava acontecendo ali, ao ponto que Tito, ao entrar na cidade, fez uma declaração muito solene que aparece lá no capítulo 1 do Grande Conflito, onde ele disse: não tomei Jerusalém, mas Deus a entregou em minhas mãos. Porque ele diz que quando ele mesmo passou por aquelas portas e viu o que estava acontecendo lá dentro, queridos irmãos, ficou impactado, pois era terrível o que estava acontecendo lá, matando uns aos outros, comendo um ao outro. Amados irmãos, Deus me impressionou de maneira tão grande
Com isso, não pretendo colocar datas da vinda de nosso Senhor, porque sabemos que não é revelado e sabemos que somente o Pai que está no céu sabe, mas os acontecimentos indicam que o nosso Senhor está às portas. E não consigo encontrar uma maneira de dizer ao povo de Deus para avançar pela fé e não pela vista, antes que sofram, porque quão triste será ter conhecido tudo isso e dilatar ao ponto que nós e nossas famílias, nossos filhos, nossos jovens fiquem presos e sejam vítimas de todo esse tipo de situação que acontecerá nas grandes cidades, nos subúrbios, por todos esses lugares onde o inimigo tem buscado, nessas aglomerações de pessoas. Amados, temos que ser fiéis a Deus. Vem dos móveis, vem da geladeira, vem do carro, venda o que tiver, amados irmãos. Coloque diante de Deus e diga: Senhor, é isso que eu tenho. Abra-me portas. E o Deus Santo de Israel vai abrir portas para vocês, amados, porque Ele está nos chamando. E se Ele está nos chamando para sairmos para as montanhas, para cada um de nós, Ele vai abrir as portas. Não podemos duvidar disso. Então, amados, trago isso para comparar o que Deus me deu. Sabemos que em setembro, a partir do dia 21, 22, 23 daqueles dias, o Papa chegou a Filadélfia. Lá vimos como na prefeitura, onde a Carta de Independência foi assinada, onde a Filadélfia foi no passado a capital dos Estados Unidos por algum tempo. Não era um lugar porque lhe ocorreu escolher, mas é algo que realmente tem sua história, porque ele chegou lá com a intenção de nos dar todos aqueles sinais de que isso não era uma visita porque ele pensou em ir para a Filadélfia, mas porque há significância por trás de tudo isso. Estudamos um pouco a história e vamos dando conta de algumas coisas. Então, ele chegou lá e estava no parlamento. A ONU estava lá. Deram ao Papa 15 anos de controle mundial. E tudo isso nós podemos ver, amados irmãos. Vimos a bandeira do Vaticano voando ali, ao lado da bandeira dos Estados Unidos. É tremendo, porque muitas pessoas não perceberam. Isso não foi pregado. Não havia menção de nada disso. Todo mundo era mudo diante desse tipo de situação. E os poucos que entendiam alguma coisa era algo muito leve. Estávamos pedindo ao Senhor, para o Senhor ditar o que ele queria que soubéssemos. Então, já sabemos que esse personagem abriu um ano de misericórdia e terminou no final de 2016. E também sabemos que depois disso, ele abriu o fim do protestantismo no final de 2017. Amados irmãos, com tudo isso da encíclica ambiental e como a lei dominical, como Deus disse através de Ellen G. White, que é a primeira vez que a lei dominical veio aberta, mas dessa vez ela viria atrás da cortina. Por favor, amados irmãos, estudem essa encíclica ambiental e percebam que no coração disso está a lei dominical. Estamos diante de uma lei dominical iminente. A hora de partir não é quando a lei dominical chegar, porque para onde você vai partir se não tiver nenhum tipo de preparação? O momento é agora, é hora de partir e começar a se preparar para aqueles momentos, para o tempo de não comprar e vender. Você imagina que agora você tem que ir ao supermercado para comprar e fazer um monte de coisas fora de sua casa, porque você não as tem. Imagine que chega a hora de não comprar e vender? O que vamos fazer? Que vão fazer as pessoas que não estão preparadas, amados irmãos? Isso é muito sério que temos pela frente. E sabemos em muitos lugares
As indicações da lei dominical estão sendo jogadas nas portas muito mais seriamente. Então, queridos irmãos, tudo isso nós vemos de descontrole ambiental e todo esse tipo de situação. Estamos vendo isso porque Deus está nos permitindo ver, para que percebamos que isso já está próximo. Amados, temos que nos preparar. A contagem está acabando e, como filhos de Deus, precisamos estar prontos, não só para nós mesmos e nossas famílias, porque não podemos cair nesse egoísmo. Temos que estar prontos para aqueles que vêm de trás, porque eles estão vindo da última hora, que já é quase agora. Pessoas que não vão ter muito com isso, e não pode haver egoísmo em nossas vidas para dizer: não, eu comprei isso. Isso é uma herança para os meus filhos, para aquele, para o outro. Amados irmãos, este mundo não tem herança. A nossa herança está na pátria celestial. Estamos aqui cumprindo o mandato de Deus para ir às montanhas, para nos preparar para este momento solene ao encontro de Jesus Cristo. E para que Ele possa, irmãos amados, mudar este coração de pedra para um coração de carne. E que possamos receber pela graça, somente pela graça, o investimento do Espírito Santo em nossas vidas. Aquele maravilhoso selo que o céu quer nos dar, amados, para que saiamos para pregar sem misturar nada, somente a verdade para este mundo, para que possamos finalmente ir para casa. Estamos no limiar da vida eterna. Não descansemos até sentirmos que cumprimos a vontade de Deus em nossas vidas. Não descansemos até sentirmos que cumprimos a vontade de Deus em nossas vidas e, acima de tudo, nos colocarmos em conta com Jesus Cristo, que é o mais importante, porque podemos fazer todos os preparativos humanamente, mas se não estamos ancorados na rocha que é Jesus Cristo, e se não pedimos perdão, e nos humilhamos de todo o coração diante do Senhor, seremos achados em falta. Não importa que preparativos humanos façamos, temos que fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra, diz o Senhor. Então, irmãos, eu te exorto, pela graça de Deus, estude. Tenha o livro na frente. Ninguém ainda está tirando. Dobre os joelhos, avance pela fé enquanto pudermos, porque o tempo está muito próximo. Espero em Deus que isso seja claro e que possamos compreender e que percebamos que Deus simplesmente quer, queridos irmãos, que não soframos e que sejamos vitoriosos em seu nome, porque todo aquele que vem ao Senhor deve acreditar que Ele é e que somos vitoriosos nele, somente pelo seu sangue, somente pela sua misericórdia. Nenhuma autossuficiência deve estar em nós. Lembre-se que na época, no passado, em 1888, a mensagem da justificação era vista pela fé. Diz que as gotas do Espírito Santo começaram a cair naquele tempo. O processo da lei dominical também começou, mas Deus teve que parar isso, amados. Que tristeza, porque as pessoas não quiseram aceitar essa mensagem. A autossuficiência do que eu posso fazer, o que o outro pode fazer por mim, nada disso serve. É apenas o que Cristo pode fazer por mim. Amados, meu coração está tão terno nesse momento, tão oprimido e triste, porque o atraso dentro do povo de Deus é grande, mas eu dou glória ao Senhor, porque Sua misericórdia ainda é para cada um de nós. Então, vamos aproveitar isso enquanto pudermos. Que o Senhor abençoe a todos nós e, amados, não se calem a respeito disso. Saiam como arautos do Senhor, anuncie aos quatro ventos, porque o povo de Deus em todo o mundo tem que saber que nosso Senhor está às portas e que devemos nos preparar para o encontro com Ele. Que o Senhor nos abençoe.